Olá, olá, pessoal, todos me ouvem. Ontem a nossa live acabou não dando certo, né? Ela ficou cortada por uma instabilidade do Instagram, mas eu resolvi gravar esse vídeo e deixar aqui disponível para vocês no YouTube, vou colocar no Instagram também, no Facebook, para que vocês consigam nos acompanhar até o final. É um vídeo breve, é um vídeo que nos traz algumas reflexões para que nos ajude nesse momento, né, nesse momento em que todos estamos em isolamento social, todos estamos trabalhando de casa, pelo menos grande parte das pessoas, né, pessoas que não podem, pessoal de saúde, de serviços essenciais, continuem suas atividades, mas boa parte das pessoas estão pela primeira vez trabalhando no home office, e o home office é um grande desafio. Se você não tiver disciplina, se você não estabelecer rotina, se você não estabelecer critérios e acordos dentro de casa, o home office é uma situação praticamente enlouquecedora. Mas ele funciona, ele dá certo, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, eu sou Thaís Gaspar, sou consultora, treinadora, coach de negócios e de liderança. Já atuo há quase 15 anos na área de consultoria, instrutoria para micro e pequenas empresas, e estou nessa batalha do home office já há pelo menos uns 10 anos. E eu vou compartilhar aqui com vocês hoje algumas estratégias, algumas ferramentas que eu uso no meu dia a dia e que me ajudam muito e dão certo aqui para mim. A minha indicação para vocês é que testem, vão fazendo testes, façam exercícios para ver o que funciona melhor para vocês, porque existem várias ferramentas, existem várias técnicas, mas cada um se adapta melhor a uma condição ou outra. Então, não existe receita de bolo, não existe uma questão muito prática, o que existe é a adaptação de cada um a cada momento, tá bom? Então, vamos lá começar, antes que sejamos interrompidos novamente, deixa eu colocar aqui o celular no silencioso. Então, gente, assim, esse é o meu home office, vocês estão vendo aqui no meu background, né, o meu local. Algumas coisas que me ajudam. Primeiro, estabelecer horários de início e de término. Como é que eu monto o meu dia? Eu falo muito isso, principalmente quando eu faço palestras sobre produtividade, principalmente para as mulheres, porque nós temos vida tripla, né? Então, nós temos não só o trabalho, mas temos casa, temos filhos, temos crianças. Então, o meu dia começa com a minha primeira hora para mim. Então, isso já é um acordo meu comigo mesmo, onde a primeira hora do meu dia é minha e de mais ninguém. Não é egoísmo, tá? É produtividade. Então, na minha primeira hora do dia, eu faço o meu momento de meditação, faço minha atividade física. Então, eu acordo, dou uma respirada. Na cama mesmo, eu não gosto de fazer. Eu não consigo, porque eu tenho um problema no joelho, eu não consigo ficar sentada muito tempo, tá? Mas eu faço deitada a minha meditação ali de 5 minutos, mais ou menos, não muito tempo, e parto para a minha atividade física, certo? Que aí dura 1 hora e meia, mais ou menos. Nesses dias de isolamento, eu estou fazendo em casa, continuo fazendo em casa, eu tenho meus treinos, eu utilizo um aplicativo bem bacana da Nike, que é o Nike Training, e eu consigo programar os meus dias, cada dia tem um treino diferente, então eu vou me adaptando a isso, né? E aí você programa, eu uso muito ele quando eu estou viajando, você programa treinos que vão de 15 a 45 minutos. Então, depende do seu dia, você vai se organizando. Então, assim eu começo o meu dia. Bom, como eu sou mulher e aí tenho casa, família e tudo, eu costumo começar o meu dia de trabalho um pouquinho mais tarde. Por quê? Porque eu prefiro dar start nas coisas da casa primeiro, para depois não ser incomodada por isso. Então, eu deixo o menino em futebol, eu oriento
minha funcionária aqui do que tem que fazer, e aí eu começo o meu dia um pouco mais tarde, mas também eu vou até mais tarde um pouquinho. Então, eu começo o meu dia por volta de 9h30, 10 horas da manhã, a depender do dia, e vou até 1h30, 1h40, que é a hora que a minha filha está chegando da escola. Então, eu consigo me adequar aos horários deles e produzir melhor. Então, horários de início e de término, certo? Primeira dica para vocês. Segunda dica é ter um local apropriado, um local calmo, um local silencioso, um local organizado, onde você tenha tudo o que você precisa à sua mão, para que você não precise estar levantando toda hora, estar indo buscar alguma coisa toda hora. Então, deixe tudo, né, visível, tudo à sua mão, certo? Terceiro, tenha um plano de ação ou uma lista de atividades. Você pode utilizar um quadro, você pode utilizar papel mesmo, né? Para quem está começando, não tem um quadro, não tem um banner, não tem alguma coisa assim, utiliza papel ofício, tá? E faça ali sua lista de atividades, sua lista de prioridades, suas metas. Eu utilizo duas coisas aqui. Deixa eu virar aqui um pouquinho o computador para vocês conseguirem enxergar. Ali é o meu quadro, tá vendo? Meu quadro de atividades. Nele eu coloco as minhas metas anuais, as minhas metas mensais e o meu plano de ação da atividade que eu estou executando no momento. O que eu tenho que fazer? Além disso, eu tenho um quadro ali que é o meu plano do que eu tenho planejado, do que eu tenho feito e do que eu já fiz, certo? Então, eu tenho um quadro desse para os cursos que eu estou em desenvolvimento, para os cursos que eu estou fazendo, né, que eu estou assistindo. Ainda tenho os meus livros que está ali na minha fila para eu não perdê-los de vista, certo? Utilizo também no meu dia a dia aqui da minha semana o meu planner, eu tenho um planner semanal, tá? Em que aqui, ó, eu coloco vou colocando as minhas atividades, minha lista de tarefas diárias, que aí eu consigo ir cumprindo, vou ticando, e isso me ajuda bastante também. Outra coisa, manter a concentração em casa é muito mais difícil, as distrações são muito maiores do que no ambiente de trabalho. Apesar de que algumas pessoas dizem que não, no ambiente de trabalho a gente tem os colegas, mas em casa é muito pior, né? Vocês estão sentindo isso na pele, certo? Então, acordos com a família são importantíssimos nesse momento. Estabelecer horários, estabelecer quando você pode ser incomodado ou não, né? Estabelecer algumas ferramentas. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui no home office, uma coisa que me ajudou muito foi o meu telefone. Eu comprei esse telefone, um telefone sem fio, né? Normal, só que ele tem um serviço de interfone. Então, como eu moro em casa de andar, eu instalei um aparelho aqui, um outro aparelho lá embaixo, e aí quando eu preciso conversar com a minha funcionária, ou até dar um recado, falar com os filhos, tal, eu utilizo isso. Por quê? Porque eu deixo de estar saindo, ou deixo de receber visitas inesperadas, né, a todo momento. Então, um telefone tocou, você desligar é muito mais fácil do que você mandar uma pessoa embora, certo? Então, essas são algumas das técnicas que eu utilizo aqui, para não ser incomodada. Bom, e para aumentar a minha produtividade, como é que eu faço no meu dia? Existe a técnica do Pomodoro, que funciona muito bem. Para mim, eu acho que o tempo de 25 minutos é pouco, tá? Então, eu estabeleço grandes estudiosos de produtividade, o Christian Barbosa mesmo, ele falou outro dia numa live que existem algumas pesquisas que não importa quanto tempo você leve focado numa atividade. Se você leva 25, se você leva 30, se você leva 2 horas, não importa. A diferença é mínima. O que acontece é você encontrar o seu padrão ideal. Por quê? Porque quanto mais tempo você leva executando uma atividade única, o seu cérebro, ele cansa. E quando o nosso cérebro fica cansado, nós demoramos mais tempo para executar uma atividade básica, né? Então, uma atividade que você levaria 15, 20 minutos, você vai levar 40, 50 minutos para fazer, então você perde mais tempo com isso. E segundo, se você estiver estudando,
alguma coisa, aprendendo uma nova habilidade, o seu cérebro também ele fica burro. Então, você deixa de aprender, deixa de estar acumulando informação, certo? Então, para mim, o que eu utilizo? Os meus blocos, eles são de 40 minutos a 1 hora, tá? Então, eu faço foco naquela atividade durante 40 minutos, tá? 1 hora, dependendo da atividade, e tenho intervalos de 10 minutos. Então, nesse intervalo, eu vou responder o WhatsApp, eu vou devolver uma ligação, eu vou responder um e-mail, eu levanto, estico as pernas, porque o relógio também me ajuda nesse sentido, porque ele de 1 em 1 hora, ele manda eu levantar, que é a hora de levantar para ficar em pé e movimentar o corpo, certo? E aí você dá uma respirada, dá uma relaxada, faz um alongamento, e isso, o seu corpo, ele se prepara para uma nova jornada, né? Para um novo bloco de tempo onde você vai ficar concentrado. Então, eu costumo dividir o meu tempo em 40 minutos a 1 hora, né? E para mim funciona muito bem. Tem pessoas que dividem em 25 minutos, 30 minutos. A técnica do Pomodoro, ele diz que são 25 minutos com intervalos de 5 minutos. Então, né? Então, a cada meia hora você monta um bloco. Eu acho pouco, certo? Eu acho pouco. Para mim, é pouco. Mas com 40 minutos eu já consigo fazer alguma coisa maior, com 1 hora melhor ainda. Tá bom? Então, isso é o que funciona para mim. Essas técnicas, elas funcionam tanto para quem trabalha individual, como para quem trabalha em equipe, tá? Mas, se você gerencia uma equipe, se você é líder de uma equipe, existem outras técnicas que você pode estar utilizando nesse período, certo? Então, quando você trabalha em equipe, quando você trabalha com times, é importante ter um plano de trabalho que contemple as rotinas, as atividades, quais são as entregas, quais são os prazos dessas atividades, quem é o responsável por cada atividade. Então, assim, deixe muito claro para a sua equipe, deixe muito claro para todos, muito objetivo para todos, que cada um tem uma responsabilidade, e não é porque estão em casa que essa responsabilidade ela pode ser quebrada. Então, estamos num momento de pandemia, estamos num momento de crise, sim, mas atividades precisam ser feitas e entregues, porque a gente não pode parar de todo, né, no total. Então, estabeleça metas, estabeleça critérios de avaliação, principalmente estabeleça indicadores de produtividade, a depender do serviço que você faz, quais são os principais indicadores que você pode estar utilizando para medir o desempenho da sua equipe. Agora, esteja muito bem alinhado com a sua equipe, para que todos entendam e compreendam a importância de tudo isso, né? Para que todos caminhem num rumo comum, num objetivo comum e tenham melhores resultados desse período de quarentena. Beber uma aguinha. Sim, isso aqui é outra técnica, né? Eu já deixo aqui minha garrafinha de água, meu chazinho da manhã. E eu não preciso estar levando todas as vezes. Eu utilizo essa garrafa aqui térmica para manter minha água gelada, 750 ml, que já me dá um bom tempo aí de água, tá? Então, eu me mantenho hidratada o meu dia todo, e aí, à medida que for esvaziando, eu volto a encher e tal. Bom, mas voltando às nossas equipes, certo? Então, tem um plano de trabalho, estabeleça indicadores de produtividade e defina horários com a equipe. Quais são os horários que essa equipe pode estar em conjunto, fazendo conferências, fazendo reuniões? Existem diversas ferramentas hoje disponíveis aqui, né, na internet, gratuita, que são muito bacanas, muito fáceis de ser utilizadas. Você tem o Zoom, você tem o próprio Skype, você tem o próprio WhatsApp, né, a conferência do WhatsApp que te permite, eu vejo meus filhos aqui, estão em conferência direto com os primos, com os amigos, jogando, estudando, fazendo várias coisas, e a gente também pode estar utilizando essas ferramentas. Tem também a Microsoft Teams,
e o Hangout do Google, que abriu a plataforma para utilização gratuita nesse período. Porque o Hangout do Google, ele tem 2 tipos de plataforma, um está sendo extinta, que é a gratuita, e tem a outra plataforma do Hangout, que é pago, é um serviço pago do Google, mas ele abriu esses dias para utilização gratuita, certo? Então, te dei aqui já 5 plataformas que você pode estar utilizando para reunir periodicamente a sua equipe e coordenar as atividades, monitorar o que está sendo feito, monitorar dúvidas, sugestões, né? É importante que as pessoas, mesmo estando separadas nesse momento, estejam em sintonia, estejam juntas, trabalhando dentro do mesmo objetivo, que é o crescimento, que é a manutenção das empresas. A gente não pode deixar de lado que as empresas, mesmo estando de portas fechadas, elas continuam existindo e elas precisam estar preparadas para quando as portas forem reabertas, né? Nós precisamos organizar os nossos times. Cada vez mais o trabalho, o home office vai ser implantado. Ele é um trabalho que você ganha tempo porque você elimina os deslocamentos entre locais, você elimina as distâncias entre as pessoas, né? Você coloca as pessoas muito mais próximas. Então, a tendência é que cada dia mais isso seja utilizado dentro da nossa rotina diária. Então, a gente precisa se adaptar melhor, tá? Existem também alguns outros canais de comunicação e de suporte para empresas que são muito utilizados já em grandes organizações, mas eles têm pacotes menores que atendem às necessidades das empresas menores, né? As pessoas que estão começando agora, são pacotes pagos, agora tem um valor bem acessível também. A gente tem aí o Asana, tem o Monday, tem a Neotríade, que são pacotes assim bem bacanas que você pode estar acompanhando a evolução das atividades, né? Eles têm gráficos, tem dashboard que você acompanha a produtividade de cada colaborador dentro desse período. O importante é que as tarefas do seu time sejam acompanhadas, né, periodicamente. E esse cronograma de atividades, ele seja rotineiramente atualizado. Então, o que foi feito, o que ainda falta fazer, quais são as metas que a gente já alcançou, quais são as metas que a gente ainda precisa alcançar. Então, as metas, as macrometas, elas têm que estar muito alinhadas. E as micrometas também. Qual é a meta diária, né, de cada colaborador? O que cada um tem que entregar todos os dias? Então, vamos recapitular, né? Divida o seu dia em blocos de trabalho, certo? Acorde, né? Entre em acordo com a sua família, com as pessoas que estão na sua casa, sobre estar sendo interrompido, sobre interrupções. Diga a eles que você está em um momento de trabalho, que você não pode ser interrompido com frequência. Determine um local para que você faça o seu homework, né, da melhor forma possível, esse local calmo, silencioso, certo? E tenha um plano de trabalho, tá? Principalmente tenha um plano de trabalho. Defina o que precisa ser feito a cada dia. Quando a gente não tem esse plano de trabalho, a gente se perde. A gente não sabe por onde começar, a gente não sabe quando terminou, e fica tudo uma loucura. Então, a minha grande dica para vocês hoje é organização, tá? Organização, disciplina e paciência. Sem esses 3 fatores, a gente não consegue fazer um bom homework. Então, trabalhe na disciplina de vocês, início, fim, listas, né? Tenha o seu plano de trabalho, o que você precisa, suas metas para serem feitas e tenha acordos com a sua família. Você conseguindo cumprir esses 3 pontos, eu garanto a você que você vai ter uma produtividade muito maior, você vai ampliar o seu foco e você vai conseguir melhores resultados aí nesse período de quarentena no seu homework, tá bom? Então, gente, esse era o meu recado para vocês hoje.
Eu espero que tenha sido de grande ajuda aí para vocês, né? Ah, sim, mais uma coisa que eu ia esquecendo já de comentar. A gente precisa também, quando está trabalhando de casa, estar muito atento à segurança dos dados, à segurança das informações. Então, se você não tem um antivírus, se você não tem um computador blindado, tenha cuidado com isso. Invista, né? No que você pode ser hackeado nesse momento. Essas informações estão aí, são informações confidenciais, às vezes da empresa, dos clientes. Então, tenha cuidado com isso. Invista na segurança do seu computador. Instale um programa de VPN no seu computador que vai criptografar essas mensagens e vai deixar tudo muito mais seguro, tanto para você, para sua empresa e para os seus clientes, tá bom? Então, essas eram as minhas dicas para você hoje. Espero que tenha sido de grande valia aí para você nesse período. Comenta aqui comigo qual está sendo a sua maior dificuldade, o seu maior desafio nesse período. O que você aprendeu aqui hoje? E se você quiser saber mais sobre técnicas de produtividade, de liderança, como levar melhor a sua empresa nesse período, me chama aqui, aqui no link tem o meu WhatsApp, vamos marcar para a gente conversar, que ideias podem surgir e a gente pode fazer muito mais nesse período de quarentena, tá bom? Muito obrigada a todos, eu aguardo vocês na nosso próximo encontro. Hoje à noite eu estou divulgando aqui, hoje, quarta-feira, dia 25, estou divulgando aqui o meu artigo dessa semana no blog, tá? Acessa lá, www.thaisgasparconsultoria.com.br, onde eu vou falar sobre os efeitos do Covid-19 nos pequenos negócios. O que pode ser feito? 5 dicas para a gente otimizar, organizar e blindar a nossa empresa nesse período, tá bom? Compartilha com os amigos, compartilha com aquele amigo que você acha que precisa ser mais produtivo, que está louco lá no home office, e vamos que vamos atravessar esse período juntos, porém separados. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.